Eu acho que eu não posso falar isso, porque pode dar processo. Como que eu responderia um processo? Será que tem advogado gratuito ou eu tenho que sempre pagar uma pessoa? Tem defensor público, né? Acho que eu vou procurar um defensor público se alguém me processar. Porque eu posso chamar uma pessoa de asno? Não posso? Será que por ser o presidente da república a gente tem que ter alguma lei que obriga a gente a tratar ele direitinho? A chamar ele de Vossa Excelência? Excrescência? Não sei. Enfim, divaguei. Você ouviu o nosso primeiro episódio que está disponível nas plataformas digitais? Então não ouça, porque tá uma bosta. Você nem vem, Odaro. O outro programa já começa com você. Você vai se esfregar no microfone, ô idiota? Para de se esfregar no microfone. Desce. Ai, viu? Olá, este é o segundo episódio do Monólogo, que basicamente sou eu conversando com vocês. E aí, você tá bem? Como foi a virada de ano? Pra mim, eu não ligo muito pra Natal, sabe? Pra aniversário, essas coisas. Mas o Réveillon, a mudança de ano de um ano pro outro assim, eu sempre penso mesmo, faço um planejamento do ano, nas coisas que eu consegui fazer no ano anterior, eu faço esse balanço, essa coisa que a maioria das pessoas fazem. E aí eu tive que fazer um balanço agora de 2019, né, gente? É um balanço muito crítico, meu balanço de 2019. Crítico de mim e crítico do mundo mesmo. Porque eu penso que, de certo modo, eu até fui feliz em 2019. Foi um ano bacana. Fiz bastante coisas, conheci gente nova, aprendi coisas novas, tive novas experiências. No trabalho foi legal, em casa foi legal, nos amigos foi legal. Foi um ano legal. Eu assisti boas coisas, ouvi boas coisas, li boas coisas. Eu gostei do ano de 2019. Mas é sempre uma análise muito minha, né? Muito do meu lugar de fala, como dizem. Do alto do meu privilégio. Que tenho tudo que eu preciso. Aí fica fácil. No resto do mundo tem gente que não tem o básico, o mínimo necessário. De qualquer forma, a gente tá sendo governado por isso daí, né, gente? Isso aí que vocês estão vendo. Tá foda porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente... Pelas minhas dicas, vocês vão ver como eu ando meio de saco cheio do ano. Da humanidade mesmo, assim, não é do ano, não. Mas enfim, espero que o seu 2020 seja legal, que você consiga fazer as coisas, que você cumpra seus objetivos, que você tenha oportunidades. Sei lá, alguma notícia boa pelo mundo. Vamos focar nas coisas boas, né? E vamos pro que interessa desse programa, afinal de contas. Então a gente pode começar. Hoje em dia tá complicado, porque sempre quando você vai indicar uma série pra alguém, a pessoa já tem uma fila de 36 séries pra assistir, sendo que cada uma das 36 séries tem 112 episódios e ninguém tem o quê? Tempo, né? Eu meio que parei de indicar série porque tá todo mundo ao teu lado, ninguém vai ver o que eu tô indicando. Quando as pessoas me indicam também, raramente eu passo na frente das outras, eu acabo deixando pro final também, porque eu também tô ao teu lado de séries pra assistir, de filmes, um monte de coisas, né? Então eu decidi que eu vou indicar episódios isolados de séries. Ó, que revolucionário. Revolução dos podcasts, hein, gente? É isso. Eu tenho assistido as coisas ultimamente pensando nisso. Eu não consigo assistir só um episódio. Sei lá, a série tem 10 temporadas, eu não vou conseguir assistir só o episódio 6 da temporada 4, entendeu? Sem ter assistido tudo anterior. Eu sou desses. Mas, às vezes quando eu tô em algum episódio, eu penso assim, putz, será que esse episódio seria bem visto isoladamente? Será que uma pessoa que não conhece essa história e visse esse episódio ia gostar? Porque tem séries que tem um diretor pra cada episódio. Então, é uma obra diferente mesmo que tenha a continuação, mesmo que tenha os personagens e tudo. Cada episódio de uma série é um filme. Tá aí Breaking Bad pra provar pra gente. Mas, lógico, tem filmes ruins, né? Tem filmes bons, tem episódios de séries ruins, tem episódios de séries bons. E nem sempre você tem que necessariamente assistir a série inteira pra aproveitar um bom episódio de uma série, certo? Então é nessa vibe que eu vou de indicar episódios isolados. Eu vou fazer isso com 3 séries agora aqui no programa. Se eu tiver algum feedback do programa e alguém me disser que viu algum desses episódios isolados de alguma série, seria legal. As minhas 2 primeiras dicas têm tudo a ver com essa coisa de assistir série e pode ajudar algumas pessoas que não conhecem esses 2 aplicativos. E se você já conhece, você já sabe que é bom. O primeiro, na verdade, é meio que um serviço, né? Ele funciona... Eu sempre usei o site e eu descobri recentemente que tem um aplicativo também para o celular. Mas eu normalmente abro o site mesmo no computador e faço as pesquisas que eu tenho que fazer pelo computador. Se chama Just Watch.
Eu vou deixar o link no post do episódio. E é isso, just watch, apenas assista. Você vai escrever lá, eu quero assistir Matrix. Ele vai dizer, ó, Matrix tem no Netflix, tem no Amazon Prime, tem no Netmovies, ainda tem Netmovies, não sei. Tem no YouTube, tem no Play, aquele Play Filmes, é legal aquele Play Filmes que você às vezes... Você não precisa assinar o serviço, você às vezes só compra um filme, aluga um filme. Eu já comprei alguns filmes no Play Filmes, que é bastante prático. Mas enfim, esse serviço, Just Watch, você escreve lá o nome do filme da série e ele vai te dizer onde está disponível para assistir. Olha que coisa boa. Aí você não precisa fazer aquela pergunta que todo mundo faz, tem Netflix? Você indica um negócio e fala assim, tem Netflix? Vamos lá, né? Dá seus pulos, ou não dá seus pulos e só fica assistindo o que tem na Netflix. Sinto muito. Então você escreve Just Watch aí no Google ou entra no link que eu deixei no post. E nesse site você faz o quê? Você escreve a coisa e ele vai te dizer aonde tem pra você assistir no Brasil. Bom, né? É legal isso. E também relacionado a essa coisa das séries, um outro aplicativo que chama TV Time Show. É um aplicativo legal pra você ter no celular. Esse também tem uma versão web, mas eu não curto. Já tentei usar e não gostei. Por isso eu tô indicando o aplicativo, você que tem para Android. E eu vou colocar também o link para iOS se tiver no post, vai dar um trabalho. E você vai adicionar as séries que você está assistindo e vai clicando nos episódios conforme você vai assistindo também. Então ele tem uma interface muito legal para deixar você em dia com as suas séries. Você sabe, às vezes uma série voltou e você não sabe. Ah, puta, eu gostava muito de Orange is the New Black. Adorei, terminei a segunda temporada, amei. Aí saiu a terceira temporada e você nem ficou sabendo. Então esse aplicativo é legal pra você, entendeu? Você organiza um dia da semana pra entrar nele, sei lá, eu costumo entrar no sábado, final de semana assim. Quando chega no final de semana eu abro o TV Time Show e dou aquela checada pra ver se eu tô em dia com as séries, tem alguma coisa nova. Você vai adicionando séries que nem lançaram ainda, você consegue colocar lá, tipo, pra ele te lembrar quando a série volta, quando a série começar. Também é legal pra você ignorar, né? Você pode ignorar, você apenas coloca ali pra organizar, pra saber o que você quer assistir, pra ter uma lista. Não precisa abrir sempre. Enfim, eu abro sempre. Tô só explicando pra vocês como eu uso esse aplicativo e dando a dica dele. Então, e agora vamos para as dicas principais do programa, né? Porque aquilo ali meio que funciona pra todos os episódios. Então a primeira coisa que eu vou indicar pra vocês é um episódio da série Modern Family. É uma série que eu gosto bastante, tem seus altos e baixos e tudo, mas eu quero indicar um episódio da 9ª temporada, o episódio 21, que chama Escape Room. Escape Room é um negócio... Enfim, eu só conheço um Escape Room. Uma vez eu fui aqui em São Paulo, que é tipo um lugar que você vai com seus amigos, ou conhece as pessoas que estão lá, e eles te colocam preso numa sala por 60 minutos. O que eu fui chamava Escape 60. Colocavam você por 60 minutos dentro de uma sala com seus amigos e aí você tem que começar a desvendar umas coisas pra sair da sala, pra abrir a porta. São várias coisas, você vai seguindo pistas, fazendo contas. A sala que eu fui era uma sala mais relacionada à arte, mas pelo que eu entendi tem várias temáticas, assim, é muito legal o Escape Room. E esse episódio do Modern Family, eles se dividem em grupos, porque o Modern Family tem isso, ele tem... É uma grande família, mas ela é dividida em núcleos. Tem o casal que mora aqui, outro casal que mora ali, outro casal que mora aqui, o filho, os primos. Esse episódio foi divertido e fica uma dica, assim, divertida. Pra não ser coisa cabeçuda, entendeu? Porque, no geral, eu só indico coisas pesadas e humor é legal, né? Minha segunda dica é outro episódio de outra série. É a série The Crown, a coroa, né? A coroa, que fala sobre a coroa britânica. Só que ali, quando a Rainha Elizabeth vira rainha, então nas primeiras temporadas eles mostram como aquilo aconteceu, rolou a renúncia do tio, depois o pai, que era gago, vira o rei, só que morre. E aí ela acaba assumindo o trono muito cedo e fica por muitos anos, né? Então é uma série que consegue acompanhar vários períodos da história do mundo, assim, mostrando e em paralelo com a família real britânica, certo? E é uma série interessante, eu vou indicar um episódio só, que é o episódio 6 da 3ª temporada, que aí já foca no Príncipe Charles e é na sua posse como Príncipe de Gales. Enfim, conforme eu fui assistindo a série, eu fui entendendo um pouco mais dessa coisa da monarquia britânica. Mas teve um momento na história que o Príncipe Charles foi empossado como Príncipe de Gales. Enfim, faz parte da história britânica. Mas esse episódio é legal, não pela história britânica, mas pelo estudo do personagem.
pela forma que ela mostrou este personagem. Eu achei interessante, porque é um personagem que sempre foi meio que ignorado, assim, tanto na série como na própria história, é tido como uma pessoa patética. Acho que a patética é uma boa expressão. O Príncipe Charles sempre foi tido como uma pessoa patética. E eu gostei da forma que esse episódio mostrou ele, entendeu? Através de uma perspectiva ficcional, é claro, trata-se de uma obra de ficção, mas eu gostei. E eu achei interessante, acho que talvez quem assistir vai acabar gostando também. Outra indicação que eu faço, que é só um episódio de uma série, que é o primeiro episódio da série AJ and the Queen. Eu tô impactado ainda pela série, eu terminei agora, faz pouquíssimo tempo antes de gravar esse programa, eu terminei. A gente assistiu, tipo, maratona, assistiu 5 episódios, depois assistiu mais 5. Foi muito rápido pra terminar. Então, antes de assistir a série toda, eu já tinha decidido indicar o primeiro episódio. Mesmo que a série toda fosse ruim, o primeiro episódio vale muito a pena sozinho. A forma que ele trata os assuntos delicados, tem um humor todo, esse negócio da drag queen, né? RuPaul's Drag Race, o RuPaul Charles é o protagonista e produtor da série. E, então ele traz todo esse universo drag queen. Mas é uma série que tem um humor muito legal, muito interessante, que não se poda, sabe? Pra não parecer politicamente incorreto, mas ele tem militância, tem posicionamento, e é um humor bem feito. A história em si da série, que é um clichêzão da jornada do herói, mas ainda assim é uma série legal de assistir, e esse primeiro episódio eu indico. Agora eu vou partir para uma segunda parte das indicações, que são entrevistas. Eu gosto muito de entrevista. Sempre gostei muito do programa do Jô. A minha lembrança de assistir entrevistas é o programa do Jô. Posso dizer que eu cresci assistindo entrevistas do Jô. Desde que eu me entendo por pessoa pensante, assim, que é desde a época do meu ensino médio, que eu tinha, sei lá, 15 anos, até a minha época da faculdade, que eu já tinha 20. O Jô sempre permeou esses momentos meus. Eu chegava em casa da escola, assistia o programa do Jô antes de dormir. Depois eu comecei a trabalhar, chegava do trabalho, assistia o programa do Jô antes de dormir. Comecei a fazer a faculdade, estudava à noite, chegava em casa cansado, mas não conseguia dormir antes de assistir o programa do Jô. Sempre assisti o programa do Jô, sempre me interessei por entrevistas. Então, uma entrevista que eu quero indicar é da Anna Huffington, do Huffington Post. Ela deu uma entrevista ao jornal Meio Mensagem. Não sei se vocês conhecem o Meio Mensagem, mas o Meio Mensagem é um veículo que se preocupa em noticiar a mídia. Isso é interessante. Então ele trata dos pormenores da mídia, do Estadão, da Globo, da Folha, do jornalismo em si, das iniciativas de jornalismo pelo mundo. Enfim, eu acho que ficou claro. Ela foi a fundadora do Huffington Post, que hoje se tornou um dos maiores jornais, pelo menos digitais, do mundo. E é legal que a manchete da entrevista era assim: notícias fazem pessoas doentes. E aí, é lógico, é uma entrevista comprida, que ela fala sobre esse consumo com a tecnologia, esse consumo de informação, essa necessidade de estar sempre informado, ou as pessoas que não se importam em estar informadas. Ela trata desse cenário através da experiência de vida dela. Ela passou por um burnout. Burnout é um termo atual, né? Quando a classe média começa a ficar doente, ela cria termos para dar conta dessa doença, né? Mas quem é pobre e miserável sempre passou pelo burnout. Todos os escravizados do mundo, todas as pessoas que foram exploradas de modo excessivo passam pelo burnout, que é você cansar, você não aguentar mais trabalhar, você tem um surto assim de sua cabeça, sabe? Sua cabeça precisa de uma pausa e ela não tem essa pausa. Isso a gente chama hoje em dia de burnout. E a Arianna Huffington passou por isso. Ela passa por isso. É interessante ler essa entrevista, acho que vocês vão gostar. Uma outra entrevista que eu quero indicar é uma entrevista da Rosana Pinheiro Machado, pro jornal É o País, em texto também. Ela fala um pouco dessa história do cancelamento, que já do ano passado, em 2019, falou-se muito de cancelar as pessoas eram canceladas, não sei o quê. E aí isso virou uma problematização no final do ano, né? No final do ano as pessoas começaram a problematizar o cancelamento. Ok, vamos avançando a conversa aí. E ela fala sobre isso. Foi interessante. Inclusive ali nessa época, já que tava todo mundo cancelando o cancelamento, sabe? Eu acho que vocês vão gostar da entrevista. Uma outra entrevista, as próximas duas são entrevistas em vídeo. A primeira com o professor Yuval Harari. Ele deu uma entrevista ao Roda Viva, que é um programa que já foi muito melhor, mas fazer o quê?
tá andando, ainda deve ter alguém que segura aquela bucha, e eles entrevistaram o professor Yuval Harari, que é o autor do livro Sapiens, do livro Homo Deus, são 2 livros. Eles pegam a história da humanidade e mostram os paralelos de onde nós estamos. São 2 livros diferentes. O Homo Deus trata sobre um viés e o Sapiens sobre outro viés, mas é sobre a história da humanidade e a nossa relação com o mundo. E ele foi no programa já divulgando o 3º livro dele, que é o 21 Passos, alguma coisa, esse eu não li. É um outro livro desse professor. O que importa é a entrevista, enfim. Estou indicando a entrevista. Assista essa entrevista. É maravilhosa, esclarecedora, inspiradora. Se você puder assistir, assista, vocês vão gostar. E uma outra entrevista é com a Paula Lavigne, que encabeça o movimento político-cultural brasileiro. Assim, ela tem principalmente no que se refere à esquerda, ela tem uma liderança na comunidade artística brasileira, né? Ela também é esposa do Caetano Veloso, empresária do Caetano Veloso, é conhecida muito por isso. Atriz também, tem algumas coisas, mas a entrevista dela ela é interessante. É uma entrevista que ela deu pra TVE, que é a TV Estadual da Bahia, e o entrevistador foi o Bob Fernandes, que é um jornalista que eu acho foda para caralho. No geral, qualquer entrevista que o Bob Fernandes faça, eu acabo assistindo. E a dela foi boa, maravilhosa, ela é pontual, ela é direta. Eu gosto, porque é engraçado que tem essa pergunta no meio do programa, né? Falam sobre essa coisa, se ela vai se candidatar ou não. E ela responde com clareza, dizendo que não pretende. E ela é objetiva. Enfim, uma pessoa esclarecida, lúcida, fala coisas pertinentes, vocês vão gostar da entrevista. Aí, mudando agora de setor, né, saindo das entrevistas, vou indicar uma série documental que está no YouTube, que foi produzida pela Sesc TV, chama A Cidade no Brasil. Eu assisti uns 4 episódios só, não assisti tudo ainda, mas é uma série linda demais. Pra quem gosta de arquitetura, pra quem gosta de desenho, de fotografia, de arte no geral, puta série bonita de assistir, gente. Na boa. E tá no YouTube, não tem pirataria nenhuma nisso. Você clica lá, assiste, lindão, compartilha, usa nas suas aulas. É uma série legal. Você vai assistir, você vai gostar, você vai me agradecer por essa indicação. Continuando nos vídeos, né? Vou indicar um vídeo da Lorelai Fox, sobre conflitos de gerações. O link também está no post. E eu gosto da forma que ela explica, como ela é didática, como ela é bem articulada. Ela é didática, entendeu? Seria uma excelente professora, com certeza. É uma excelente professora, já que dá aulas no YouTube, né? E esse episódio sobre o conflito de gerações é interessante. Ela fala sobre essa coisa de, às vezes, todo mundo que é mais novo sempre acha que o mais velho tá errado, tá atrasado, não sei o quê. E todo mundo que é mais velho sempre acha que o mais novo tá muito ansioso, tem que ter mais calma. Que na verdade é isso, né? É a gente conseguir encontrar o equilíbrio da ansiedade, da luta por coisa nova e a paciência, o método, né? A experiência para lidar com as coisas. Então essa combinação é muito interessante e esse vídeo da Lorelai é legal porque ela fala sobre isso. Eu vou indicar 2 episódios do programa Profissão Repórter. É fácil de achar online, você acha online esses 2 episódios, eu vou deixar o link também no post. O primeiro episódio é sobre ser professor no Brasil. Esse episódio foi interessante porque assim, eu que tô nesse meio, eu que só me relaciono com professores, eu que tô nessa bolha, eu meio que já tenho um certo conhecimento de causa, de como que é a realidade, né, da profissão no geral. É óbvio que eu sou um exemplo que eu considero positivo, assim, mas é uma profissão que para muitas pessoas é muito difícil e em muitos cenários é muito difícil, né? O Brasil tem 5.500 cidades quase, ou mais, sei lá. Cada cidade tem uma prefeitura que tem as suas escolas, tem as escolas particulares de bairro. Cada estado tem seus sistemas estaduais de escola, que são outras realidades, e tem tudo que é federal. Dá pra você ser professor de universidade, dá pra você ser professor de escola, dá pra você ser professor de escola de educação infantil, dá pra você ser professor particular, dá pra você ser professor de yoga, de academia, enfim. Professor é uma carreira muito ampla, mas ainda assim é uma bolha, né? E quem tá dentro dessa bolha meio que conhece a realidade dos outros professores. Mas eu achei legal esse episódio do Profissão Repórter, que ele meio que mostra a realidade dos professores pra quem não está nessa realidade, né? As doenças que afligem alguns professores, a dificuldade de aposentadoria, de licença. O programa pode ser meio dramático nesse sentido, mas é interessante para que pessoas que não sabem como que é tenham um pouco mais de dimensão do que é ser um professor, porque ainda mais depois das últimas eleições, dos últimos períodos eleitorais e polarizados, o professor meio que
adquirir uma pecha de esquerdista, comunista, petista, altamente militante, pouco preocupado com o dia a dia da sala de aula, isso é irreal. Não é assim que acontece, não é assim que é o dia a dia. Todo mundo já teve professores, todo mundo já teve contato com professores, e é só você pensar nessas pessoas que você teve contato. A maioria era podre, ou a maioria pelo menos se preocupava em fazer um trabalho legal. Sempre tem as merdas, em todos os lugares vão ter gente ruim, inclusive entre os professores. Mas é uma categoria muito importante e pouco valorizada, né? Enfim. Então vale a pena ver esse episódio. E um outro episódio também do Profissão Repórter é um que fala sobre... Assim, eles também têm um título meio... Um título quase sensacionalista, né? Que é um título que diz assim... a descrença de 1/3 dos brasileiros pela ciência. Esse 1/3 é um número alto e veio a partir de uma junção de estatísticas. Então, eu considero um pouco exagerado o título do programa, mas de qualquer forma o programa em si é interessante, sobre as pessoas que não acreditam em vacina, as pessoas que não acreditam que a Terra é redonda. É foda. Enfim, as pessoas que duvidam da ciência mesmo, no geral. E foi um programa interessante e acho que vocês vão gostar de assistir. E por hoje é isso. Minhas dicas são essas. Espero que vocês tenham um ano novo bacana, que a gente supere esse ano velho, que a gente supere este governo, que a gente supere esse sistema econômico que nos rege e que nos vejamos novamente no próximo episódio, que eu espero que não demore mais 4 meses entre um e outro. Beijo pra vocês, até o próximo. Este foi o episódio do Monólogo, e se você quiser entrar em contato conosco, pode enviar um e-mail para contato@paranauê.org ou uma mensagem para 11 977 490 495. Este é o nosso telefone, 11 977 490 495. Se adicione na sua agenda. Você pode enviar uma mensagem pra gente sempre que tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, quiser comentar o programa, tanto pelo WhatsApp, como pelo Telegram, como pelo Signal, que é um programa mais específico para algumas pessoas. SMS, se você for uma pessoa old school, que não usa esses aplicativos todos, é um número de telefone, certo? E também é importante dizer que eu tentei disponibilizar o programa das formas mais acessíveis possíveis. Então, além do feed RSS que você pode adicionar no aplicativo favorito que você usa para ouvir podcasts, você também pode nos procurar no Spotify, procurando por Monólogo, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no iTunes, não sei como tá chamando agora. Eu também criei um canal no YouTube do Paranauê, onde todos os podcasts produzidos aqui por mim estarão ali, como se fosse um vídeo, só que em áudio. Para quem tem mais familiaridade com o YouTube do que com essas coisas de podcast, pode assinar pelo YouTube. E também a gente vai enviar, quem tiver interesse, manda um áudio, um zap, um oi, um hello, um por favor me adicione no número que eu passei, que a gente também vai criar uma lista de transmissão no WhatsApp para enviar o programa em áudio para quem quiser ouvir. Se alguém pedir, eu vou pensar em como fazer isso, porque também eu nunca testei, certo? Beijo na alma de vocês e até o próximo programa.